Olá, muito boa tarde. São 24 horas para o Senhor e a iniciativa partiu do Papa Francisco, que nesta quaresma quer envolver as comunidades cristãs em momentos de oração. José Vítor Adragão está connosco para dentro de instantes nos falar da forma como esta iniciativa está a ser vivida nas nossas comunidades cristãs. Para já, os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Na semana em que se assinalam 2 anos do início do pontificado do Papa Francisco, ouvimos algumas figuras públicas. Hoje, o eurodeputado Paulo Rangel. Olha, eu acho que são 2 anos de grande esperança e de grande alegria para o mundo em geral, não apenas para os cristãos e não apenas para os católicos, mas para o mundo em geral. Eu acho que o Papa Francisco abriu, por um lado, uma janela de esperança para todo um mundo que estava muito eurocentrado e que, portanto, em que os problemas estavam muito centrados ainda na civilização puramente ocidental e europeia. Portanto, fez em primeiro lugar essa transposição e depois aquela concepção de uma igreja como hospital de campanha, ou seja, que está ao lado das pessoas que sofrem, antes de... e está, portanto, é uma espécie de atendimento de urgência, depois o resto se verá. Eu penso que isso calou muito fundo em muita gente que precisava de uma certa renovação. Mas isto foi também, se quiser, e é assim que eu sempre vi, aliás, uma inspiração do Papa Bento XVI. Portanto, ou seja, eu acho que Bento XVI, ao renunciar, quis mesmo provocar um movimento desta natureza. 20 curtas-metragens e 6 longas fizeram a primeira edição do Flumen Fest, um festival de cinema que escolheu o tema Ir ao Encontro do Outro. Diversas nacionalidades e tendências passaram pelo ecrã do Auditório Vita, em Braga. Na primeira edição do Flumen Fest, 26 filmes promoveram a reflexão em torno do tema Ir ao Encontro do Outro. Nós vamos pelas ruas, vemos os nossos jovens de telemóvel na mão, fones nos ouvidos, ou seja, estão conectados com o mundo, mas desconectados com aqueles que estão ao lado, desconectados com os pais, desconectados com os amigos, muitas vezes, desconectados com aqueles que estão ao seu lado. E nós, através deste festival, queremos de facto mostrar que vale a pena realizar e estar com os outros. No face-to-face e não só no Facebook, né? No face-to-face, e aprendermos com os mais velhos, aprendermos com os mais novos e podermos, de facto, dialogar a cultura, a espiritualidade, tudo aquilo que faz parte da humanidade e do homem. A proximidade da Igreja de Braga para com o cinema já se tinha manifestado noutras ocasiões, como o Átrio dos Gentios e no diálogo com a cultura. O cinema é espelho da realidade humana e objeto de criatividade. Como tal, Deus também é uma questão presente. Deus entra nas telas do cinema, muitas vezes indiretamente e muitas vezes até com realizadores que nem acreditam em Deus. Nós tivemos um filme, o Happiness, que o realizador de facto não acredita em Deus, mas todo o filme resplandece de facto esta presença de Deus na caminhada, na peregrinação, no encontro com o outro, no silêncio. Portanto, Deus inspira e está totalmente presente na tela do cinema. Durante 6 dias, uma programação alternativa de filmes independentes, documentários, animações, ficções, realizadores de diferentes nacionalidades, num festival que possibilita o diálogo. Os participantes puderam contactar com as obras de uma nova geração de realizadores e debater as produções com alguns dos seus autores. A primeira edição do Flumen Fest tem uma programação que não é espiritual por si, explicitamente, mas obviamente que implicitamente, a partir do momento em que nós tratamos das relações humanas, que nós questionamos o humano, também coloca-se a questão espiritual que é muito... que está muito presente neste festival, apesar de ser totalmente implícita.
Esta foi uma iniciativa cultural que, para além da dimensão artística, conciliou momentos de partilha de opiniões com a riqueza gastronómica da região. À volta da mesa, como se faz em casa, quando nós nos reunimos, quando a família se reúne, reúne-se à volta da mesa. No final de todas as sessões também nos reunimos à volta da mesa para conversarmos, para dialogarmos, para debatermos, para estarmos com. Daí que temos várias degustações daqui da zona do Minho, quer o vinho verde, quer os produtos regionais do Minho, que no fim de cada sessão proporcionamos a todos para este diálogo. E tem sido muito, muito positivo, porque temos também muitos realizadores estrangeiros que gostam também deste tipo de encontro, deste tipo de evento. O júri do festival distinguiu como melhor longa-metragem internacional o filme Pohang Arbor da sul-coreana Mo Hyun-shin e como melhor curta a obra Washingtonia do grego Constantina Kotzomani. O prémio do público foi para Happiness do francês Laurent Haas. O musical Godspell retrata Jesus e a construção de uma comunidade através das parábolas de São Mateus, com dança, juventude e vários estilos musicais, e está em cena até 15 de março no Teatro Tivoli, em Lisboa. Se eu sei, só eu sei, se eu sei, ó Senhor, eu te encontrei. A fé não tem de ser uma coisa vivida pelos nossos avós ou pelas senhoras todas vestidas de preto a rezar o terço, não é? É uma coisa alegre, é uma coisa boa. Uma história que quase toda a gente sabe, portanto é só contada de maneira diferente, com músicas giras, portanto acho que as pessoas vão gostar. O musical Godspell estreou em 1971 e relata a vida de Jesus através das parábolas de São Mateus, ao estilo da Broadway, para falar de uma comunidade e de amor. O musical fala muito de amor, como seria, e é muito alegre, também fala muito de alegria, mas a essência do musical fala sobre a construção de uma comunidade. 10 pessoas que lideradas por Jesus vão sendo cada vez mais equipa, cada vez mais grupo, cada vez mais comunidade mesmo. Vivemos muito mais individualistas, conseguimos fazer tudo sozinho, temos telemóveis e computadores e não sei o quê, não precisamos de ninguém para nada quase. E isto é a história de uma comunidade, de um grupo que se junta, que se intrusa de uma maneira e que eu acho que vale a pena por isso. E quando te insultarem? Quando te perseguirem? 10 atores em palco durante o espetáculo contam a história de Jesus e da sua comunidade através da dança e da música ao som do pop e do rock. Exultai e alegrai-vos. Estes textos, estas parábolas que o autor escolheu e que tirou do Evangelho de São Mateus para pôr aqui são ensinamentos universais e intemporais. São coisas que não... o mundo pode dar as voltas que der, isto vão sempre continuar a ser as coisas essenciais à construção de uma comunidade. Para mim é uma visão de dar, de servir a fé. E eu acho que é importante nós passarmos a mensagem que a fé não tem de ser uma coisa chata e difícil e complicada, é uma coisa atual. Amem os vossos inimigos e orai por Os atores que representam Jesus e Judas assumem o desafio de tornar atual a história com mais de 2000 anos e revelam a percepção das suas personagens. Olha, agora o que tu vais fazer? Tu vais fazer Anjo, tu já vejo o resto. Tu és o Abraão, tu és a assistente. Já não és a superinha, já foste promovida. Vá, Zé, Se calhar o Judas ficou com medo que a coisa desse para o torto e achou que não havia outra hipótese senão interromper aquele processo, porque era um processo muito arriscado, muito corajoso, a forma como Jesus resolveu espalhar a palavra. E portanto acho que Judas, não sei, eu fico com pena dele, não fico com... Não acho que ele seja um traidor. As pessoas têm a expectativa da imagem, do tom dele, não é? Como é que ele falava, como é que ele era, e não sei se
se aqui se pode esperar, por exemplo, que eu me pareça com. Já tive várias perspectivas de Jesus. Pertencer a este projeto ajudou para que tivesse uma ideia um pouco mais sólida sobre Jesus, o homem, e que me fez-me pensar um pouco mais a fundo sobre a religião, sobre a fé. Era uma vez o homem rico, cujas terras produziam abundantes frutos. O homem rico não queria saber dos que trabalhavam na sua colheita, recebendo eles uma pequena fração do seu salário. Temos fome, temos de comer! Acho que sem dúvida que faz sentido este musical na Quaresma, porque pronto, relata de uma maneira não exaustiva e não literal a paixão, mas fala da paixão e fala eu acho que é muito oportuno. O texto do espetáculo é muito bíblico, é raro e sabemos que o texto bíblico é um texto de uma atualidade incomparável, que é uma coisa que nos fala hoje em dia como se, quer dizer, que nos fala ao nosso tempo. O musical Godspell está em cena até ao dia 15 no Teatro Tivoli, em Lisboa, e depois é apresentado no Teatro Aveirense no dia 27 de março. No céu não há lugar para malcriados. São temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. 24 horas de oração é a iniciativa lançada pelo Papa Francisco, que nos dias 13 e 14 de março vai envolver diversas comunidades cristãs. Connosco está José Vítor Adragão, ligado à comunidade Emanuel, também à paróquia da Portela. Diga-nos então o que é que se pretende com este desafio que nos chega do Papa Francisco. Bom, a leitura da proposta do Papa, cruzada com a leitura da carta de lançamento da Quaresma, digamos assim, julgo que é transparente. No fundo, o Papa quer que nós saiamos da nossa indiferença. Que o Papa acha que vivemos uma indiferença global e as coisas passam ao nosso lado e não damos quase por isso. E chama a atenção para a indiferença e para a nossa responsabilidade em relação a isso. Eu julgo que esta iniciativa do Papa tem um tom muito importante pelo seguinte, é que sair da indiferença pode levar-nos em duas direções. À direção da solidariedade e à direção da denúncia. Tanto uma como outra são muito interessantes, levam-nos a fazer coisas que nos agradam, digamos assim, que nos consolam, digamos assim, mas que eventualmente podem levar a becos. Porque podemos chegar à conclusão, fui solidário, não levou a lado nenhum, denunciei, não levou a lado nenhum. A perspectiva cristã é completamente diferente, na medida em que não somos solidários para ser bonzinhos, somos solidários, como diz o Papa, somos membros do mesmo corpo. E isso faz que, quando o irmão sofre, nós sofremos. Portanto, aquilo que o Papa nos pede é que vivamos esta relação de corpo integralmente. Por outro lado, a denúncia, e isso, leva-nos muitas vezes a pensar que, ou pode-nos levar a pensar que somos uma gota d'água num oceano que nos ultrapassa, e a proposta do Papa vai um pouco no sentido de nos recordarmos que Deus é o Senhor da história e que, portanto, que nada acontece que lhe seja estranho. E, vivendo este tempo de oração, vivendo este tempo mais próximo de Deus, nós somos, digamos que, confirmados na nossa esperança. Na esperança de que não é pelas nossas boas obras ou pelos nossos bons olhos, só por isso, que alguma coisa se faz. Mas que Deus, que é misericórdia, para já, dá-nos um coração novo, um coração mais próximo de quem sofre, um coração mais forte para lutar, como diz a canção, mas ao mesmo tempo dá-nos a sua misericórdia e que nos ajuda eventualmente a sair e a ir ao encontro. Porque isto de ir ao encontro de quem sofre não é natural. Quer dizer, é mais natural ficar sentado no sofá, ficar no tal, digamos, no tal muro de indiferença e resguardado, digamos assim. Eu julgo que esta proposta de irmos ao encontro, e que tem respostas completamente diferentes nas diferentes comunidades,
desde ações de rua, a ações de interiorização, de oração, de adoração do Santíssimo, de conversão, de compaixão direta. Há uma série de coisas que nós vemos no horizonte das nossas comunidades, que são formas diferenciadas de responder a este apelo do sair da indiferença, não porque somos bons, mas porque, como diz Jesus, porque Ele diz-nos ser misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Quer dizer, temos um modelo difícil de seguir, mas temos um modelo e temos um apelo que é forte. A importância da oração neste contexto é também um alimento, um nutrir-se. Portanto, não faz muito sentido o partir para o mundo sem o cristão estar devidamente bem consigo, numa relação sólida com Deus, e isso, a oração é agregadora também neste sentido de criar a comunidade cristã, não é? E depois torna mais eficaz então esta ação a pastoral. Sim, é verdade, isso é verdade. Mas há uma outra parte que também é verdade. Jesus disse, quando 2 de vocês se puserem de acordo a pedir uma coisa ao meu Pai, podem ter certeza que Ele ouve. Ora bem, o Papa diz, a oração de muitos tem muita força. E nós, neste momento, quando olhamos para a televisão, vemos que há situações que nos ultrapassam completamente. Eu estou a pensar, sei lá o quê, com o que se passa no norte da Nigéria, com o que se passa na Líbia, com o que se passa na Turquia, no Afeganistão, no Iraque. O que é que eu posso fazer por isso? Se calhar só posso unir-me aos meus irmãos e rezar, porque Deus pode. E se nós formos capazes de nos unir por estas intenções e não pensarmos que ele está lá longe, não tem nada com isso. Não, aquilo está ali à porta. São os meus irmãos que estão a sofrer. E esta força da oração, nós temos... Quer dizer, se nós não acreditarmos na força da oração, alguma coisa está errada na nossa maneira de ser cristãos. É isso que leva o Papa a lançar este desafio. Porque se calhar os próprios cristãos às vezes confiam mais nas capacidades dos homens do que na força da oração, não é? É verdade. E eu julgo que nos tempos que correm é importante sermos, eu diria, apóstolos de esperança. Dizer que é possível, que as coisas não podem ficar no tal beco, não podem ficar fechadas em si próprias, mas que há uma porta de saída e confortar-nos uns aos outros, confirmar-vos uns aos outros com estas palavras. É isto, é importante, darmos força uns aos outros. E esta iniciativa do Evangelho cotidiano também, o que é que representa, o que é que pretende ser esta proposta? Bom, isso dava direito a outro programa, porque isso é uma história que já vem com 12 anos, é uma história muito interessante de envolver, neste momento estamos a envolver cerca de 1 milhão de pessoas por dia nesta onda de ler e de partilhar e de refletir sobre o Evangelho, e no fundo não no sentido também de ficar no cantinho, mas no sentido de sermos estimulados a responder ao Evangelho. Julgo que neste momento em que o Papa nos faz esta proposta, esta iniciativa do Evangelho cotidiano pode na realidade ser um toque que apanha esse tal 1 milhão de pessoas através da internet. No fundo isto é um uso da internet ao serviço da evangelização e que pode, na realidade, levar as pessoas a responderem ao apelo, a estar atentas, a não se fecharem. Nós vivemos num mundo que quer dizer, quase que nos obriga, quase que deseja e nos obriga a fazer da religião um foro privado, qualquer coisa que a gente vive no fundo do nosso coração. E não foi isso, não foi para isso que Jesus encarnou, quer dizer, Jesus é o Emmanuel, é o Deus connosco, é para nós sermos também com os outros e irmos ao encontro dos outros. E depois haverá alguns, até cristãos, que imaginarão que o Evangelho é algo que se lê nas missas dominicais e que depois, nos outros dias da semana, há mais propostas de Evangelho, não é? Claro, há mais propostas de Evangelho. E então, sobretudo, desde que temos esta multiplicidade por um lado, dos meios de comunicação, exatamente, mas por outro lado também da riqueza do acesso à palavra de Deus, que é um dos trunfos do Concílio Vaticano II, termos uma proximidade maior da palavra de Deus, quer dizer, acreditarmos que é só o Evangelho da Missa. Quer dizer, o Evangelho da Missa é uma proclamação litúrgica, é verdade. Mas, de qualquer forma, o Evangelho está ao nosso alcance, ao alcance de um clique, como eu costumo dizer. E que feedback vai tendo já destas propostas que são enviadas, às vezes por um mail, por um blog, por uma mensagem eletrónica, mas depois também há respostas que chegam e começa-se a ver algo a mexer, já há percepções
De algum agitar de águas? Vêm-se coisas muito engraçadas e às vezes inesperadas. Vêm-se coisas a nível, concretamente, do cristão comum, em que o evangelho cotidiano, o evangelho que recebe, funciona como agregador da família, por exemplo, como desafio a membros da família que estão mais afastados, que têm algumas feridas em relação à igreja institucional e que por ali se aproximam de Jesus. Mas quando eu digo que aparecem coisas inesperadas, aparecem, por exemplo, bispos que nos dizem que bom ter o acesso ao evangelho cotidiano, porque estou aqui longe, porque não tenho alimento, digamos assim, e vocês mandam todos os dias um textozinho de São João Crisóstomo, um texto de Santo Agostinho, um comentário. Concretamente, uma das coisas de que nós nos orgulhamos é que temos sido, neste momento, apesar de tudo, um caminho muito interessante para a espiritualidade oriental. Para os doutores da Igreja Oriental, que são menos conhecidos entre nós, alguns até de rito maronita ou de rito copta, por exemplo, que nós divulgamos. Que guardam uma grande riqueza. Que guardam uma grande riqueza. Exatamente. E que nos passa às vezes ao lado. Muito bem, José Vítor Dragão, muito obrigado por ter estado hoje aqui connosco neste programa a partilhar esta riqueza que é esta forma de agir em igreja e também estes desafios que nos chegam do Papa Francisco. Muito obrigado pela sua presença. 24 horas para o Senhor e Evangelho Cotidiano, iniciativas do Papa Francisco, hoje em foco no nosso programa, que agora termina. Só lembrar que mais logo, pelas 22h45, é a edição rádio do programa Eclésia que pode acompanhar na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.